E se você tivesse o poder de você falar algo e essa coisa acontecer imediatamente em sua frente? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui meditar numa passagem forte de Jesus. Sabe, em Marcos, no capítulo 11, a Bíblia vai contar a história de Jesus, que ele entra no templo e ali fica muito tarde e ele e seus discípulos vai no caminho para Betânia. Ele sente fome e aí de longe ele avista uma figueira e ali ele, quando repara, ela só tinha folhas, mas nenhum fruto. Jesus vai, olha para a figueira e diz: nunca mais dê frutos. Naquele momento vai acontecer aquele episódio que Jesus vira as mesas no templo e depois no outro dia de manhã Jesus está passando por aquele caminho e aí um dos discípulos olha aquela figueira e ela está completamente seca. E ela diz: mestre, veja aquela figueira que o Senhor amaldiçoou está completamente seca. E aqui Jesus vai dar um ensinamento, que é o que eu falei aqui inicialmente. Jesus diz: olha, se você falar para um monte que ele saia desse lugar e ele se jogue ao mar e não duvidar no seu coração, esse monte fará o que a sua boca falou, veja só. E aí em seguida ele vai dizer: eu te digo que tudo o que pedires, com fé, se não duvidares e credes já ter recebido, assim será feito. Até aí tá bom. Então, o que eu estou falando aqui não é um absurdo. O que eu estou dizendo é, Jesus disse que aquilo que a gente falar, se a gente crer no coração que já recebeu com fé, a gente já recebeu. E isso aí é uma bênção ou é uma maldição? Pode ser as duas coisas. E a outra pergunta que você pode estar fazendo aí no coração é: mas isso não está acontecendo comigo. E é nessa meditação que a gente vai adentrar nesse dia de hoje. Porque parece, gente, Jesus fala da figueira, tem várias profecias envolvidas nessa passagem, tem a parte da gente ser só aparência, mas não gerar frutos, não é do reino dos céus, a gente vai ser seco. Tudo isso aí está envolvido, mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do poder que a gente tem na língua. Porque Jesus usa uma passagem onde ele amaldiçoa a figueira para dizer, em outras palavras, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque se você falar um monte para ele se atirar no mar, ele vai se atirar. Se você desejar algo, se você pedir algo, se você profetizar algo, ele vai se realizar. Então cuidado, para você não estar lançando palavra de maldição, senão a figueira ela vai secar, ou então a figueira ela vai florir. Vê que forte essa passagem? E isso aqui, gente, olhe bem, tem uma outra passagem em Atos capítulo 7, se eu não me engano, que Estevão, ele está falando dentro do templo, ele está falando de Jesus Cristo, que aquele Jesus que eles crucificaram era realmente o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o prometido, e eles mataram esse Jesus. E aí os fariseus, cheios de ódio, cheios de raiva, pegam Estevão e levam para fora do templo e vão apedrejar Estevão. Vejam que coisa. E ali no meio daquele povo ali estava um cara. Talvez você conheça ele como o nome de Paulo. A Bíblia está escrevendo, tinha uma pessoa chamada Saulo, que é Paulo, a mesma coisa. E ele estava ali junto com as roupas, participando daquele momento de apedrejamento a Estevão, o maior apóstolo, talvez, que já existiu. Quem escreveu mais cartas na Bíblia estava ali, crucificando Estevão porque estava falando que Jesus Cristo era o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Mas nesse momento que Estevão estava recebendo tantas pedradas que ele ia morrer, a palavra diz que antes disso mesmo, no templo, quando ele olha aos céus, ele vê a glória de Deus e o Filho do Homem de pé ao lado do Deus. Eu preciso dizer isso para você perceber o quão espiritual, o quão alinhado com Deus estava Estevão. E naquele momento ali, para ser morto, ele olha para os céus de novo e ele diz assim: não impute sobre eles esse mal, perdoe eles, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Estevão praticamente recita as mesmas palavras que Jesus Cristo falou naquela cruz. Perdoe o Senhor, não impute sobre eles. Vejam só,
as palavras que saíram da boca, porque Jesus Cristo disse que aquilo que você falar, aquilo que você pedir, se você disser ao monte, ele se atira ao mar. E aquilo que você pedir, não duvidando no seu coração, assim se realizará. Agora eu te pergunto, e se Estevão amaldiçoasse eles? Malditos vocês que estão jogando essa pedra, que morram todos, que desça fogo dos céus. Aí eu te pergunto, Estevão era uma figueira cheia de frutos? Com certeza ele era. O que ele falasse naquele momento, ele estava alinhado à vontade de Deus? Ele estava alinhado com Deus? O que ele pedisse se realizaria? E a gente teria amaldiçoado, Estevão teria amaldiçoado um dos maiores apóstolos de todos os tempos. E a gente não teria as cartas de Paulo, muito provavelmente. É claro que a gente tem a soberania de Deus, a vontade dele de chegar a palavra da gente ia chegar de alguma forma, mas não entendam dessa forma. Entendam da forma que se ele amaldiçoasse, Paulo teria sido morto naquele momento. Isso é para a gente parar e pensar, sabe? O que a gente anda profetizando dentro da nossa casa? Se nosso filho anda nas drogas, você não pode chegar e dizer, esse não tem mais jeito não. Se ele está desobediente, isso aí só vai dar para o pior. Ah, minha mulher, meu marido, isso só anda na cachaça, é um bêbado. Não tem mais jeito não, é um adúltero. As palavras que a gente está lançando podem se tornar reais na nossa vida. E às vezes essa situação real e difícil na vida é pelas palavras que a gente está lançando. A gente tem que proferir palavra de bênção. Olha, ele está no caminho errado, mas em nome de Jesus, ele é bênção de Deus e vai se encontrar. Palavras de bênção devem sair da nossa boca, porque a gente pode estar amaldiçoando a figueira e no outro dia não reclame. Quando alguém passar ou quando você olhar e a figueira está seca desde a raiz. O que a gente fala é muito perigoso. No capítulo 3 de Tiago, a palavra vai dizer, cuidado com o que sai da língua. A mesma boca que abençoa, que fala o nome de Deus, não pode ser usada para amaldiçoar a gente. Tem várias outras passagens. Sabe o livro de Ezequiel? Tem uma passagem que todo mundo conhece, a passagem onde ele é levado em espírito ao vale de ossos secos. Quando Deus olha e fala, os ossos eram sequíssimos, uma situação insustentável, pega espiritualmente aquilo que você está passando, que não parece não ter mais jeito, porque a palavra vai dizer sequíssimos, mais do que mortos. E Deus pergunta para ele, podem esses ossos, filho do homem, reviver? E ele vai e tenta sair da estrada, né? Ele diz assim, ele tenta jogar para Deus, só tu sabes. Tu o sabes. Então Deus deve ter pensado assim, não tem essa de só eu sei, não. Profetize, filho do homem. Profetize, abra a boca, diga a esse monte e ele se atirará no mar. E ali nada aconteceu antes de Ezequiel abrir a boca e profetizar, e falar e cumprir aquilo que Jesus nos disse no Novo Testamento. Ele disse, ossos secos voltem a viver. E ali os ossos saem, as cartilagens, a carne tudo se junta. E até mesmo quando é para dar vida, que só Deus pode dar vida, ele teve que profetizar para o Espírito Santo. Ali foi o momento que ele não profetiza direto para os ossos secos, mas ele diz, ó Espírito de Deus, vem dos quatro ventos e dê vida a esses ossos secos. E ali os ossos secos voltam a viver. Amados, que nessa palavra de hoje aqui, a gente pense com muito carinho e com muito cuidado sobre o que tem saído dos nossos lábios, da nossa boca. Não amaldiçoe o trabalho que você está. Não acorde já dizendo que vida ruim, mais uma segunda-feira. Não. Essa semana é semana de bênção, onde as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, os projetos de Deus se concretizarão na minha vida. Não foi semana passada, mas vai ser hoje. E a cada dia a gente profetiza coisas boas. Porque se tiver alinhado à vontade de Deus, se realizará mediante a nossa palavra. Para falar melhor, mediante a palavra de Deus que habita dentro de nós, o poder de Deus sairá das nossas bocas. Porque Neemias, quando ele viu Jerusalém todo destruído, ele foi ao rei. E a palavra diz, por que você está triste? E vai dizer que ele orou ao Senhor e respondeu. Isso foi questão de segundos. Ele orou e respondeu, ou seja, ele entendeu a vontade de Deus. E quando ele falou, minha cidade está assim, está assada, eu preciso fazer isso.
O que saiu da boca dele não foi simples palavras, o que saiu foi poder. O mesmo poder que Jesus deu à figueira. E aí o rei, imediatamente, além de enviar ele, ainda deu uma carta assinada por ele, que tudo o que ele precisasse para as pessoas entregassem. Sabe o que significa isso no mundo de hoje? Em nome de Jesus. É quando a gente ora no nome de Jesus, na vontade de Deus. A gente tem uma carta assinada pelo Rei Jesus e o que a gente precisar para cumprir o propósito, a gente mostra a carta. Em nome de Jesus, eu preciso disso. E o mundo espiritual vai te dar. Isso aqui não é evangelho da prosperidade. Isso aqui é o evangelho real, quando a gente está alinhado à vontade de Deus. Primeiro passo, orar, jejuar. Para quê? Para entender a vontade de Deus. E quando a gente entende, profetizar. E aí, esse monte aí da incredulidade, esse monte da dificuldade, vai se atirar no penhasco e as bênçãos de Deus gerará frutos em nossas vidas. Você crê? Então, compartilhe esse vídeo para atingir mais vidas e mais pessoas serem abençoadas com esse poder da palavra. Shalom, shalom. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.